sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche. Shalom, pessoal. Graça e paz para todos. Shalom, Francisco. É linda, a presença já está aqui, queridos. Shalom, Massuia, querida. Shalom, Catiluz. Shalom, Warley. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Namastê. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Hoje nós vamos falar de um tema, queridos, que se a gente entender, a gente vai mexer com o coração de Deus, viu? Ei! Queridos, escutem o que eu tô falando para vocês. Se a gente entender a palavra de hoje, a gente vai mexer com o coração de Deus. Vocês têm noção do que é isso? Ei, rapaz, isso aí, queridos. Vão mandando os aviãozinhos da benção aí, queridos, para o pessoal saber que a gente está online. Amém, irmã da Débora. Deus abençoe. Já pararam para pensar o que vai acontecer se a gente tocar o coração de Deus? Vê se melhorou aí, gente. Eu baixei um pouquinho o som, Massuí. No começo eu deixo um pouquinho mais alto mesmo, pra gente adorar um pouquinho. Uau, Deus é bom. Vamos orar, queridos, enquanto o pessoal vai entrando. Nós vamos entregar esse tempo. Acho que voltou agora. Que o Senhor, em nome de Jesus, ajude a gente com essa internet. Vamos orar, querido. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse tempo nas tuas mãos. Obrigado pela sua presença, Jesus. E eu quero te pedir que o Senhor entre em cada casa, papai. Eu quero te agradecer, Pai, porque um dos pontos fortes da live do secreto é que o Senhor invade, Senhor, cada casa com a sua presença. Hoje nós vamos falar, Jesus, de
de uma essência que está no teu coração, da essência do teu caráter, Jesus, que permite que a presença esteja com pessoas que nem merecem a tua presença, Pai. E como o Senhor disse, Papai, se nós entendermos este caráter da parte do Senhor, a gente vai conseguir tocar o teu coração, Jesus. Eu quero te pedir hoje, Papai, permite-nos tocar teu coração. Pai, é tão difícil de falar algo que é o teu caráter, por isso cobre-nos com teu sangue nesta noite, Papai. Cobre-nos com teu sangue e cada casa, cada ambiente seja preparado para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, sela, Senhor Jesus, a nossa casa, a parede, o teto, o chão, as portas, as janelas, água, terra, fogo, ar. Qualquer meio que Satanás use para interferir, nós selamos. Selamos o Wi-Fi com o teu sangue, as ondas, energia, tudo que Satanás use para interferir, nós selamos agora. Dá-nos um tempo onde a tua presença seja derramada sobre nós, Papai. Em nome de Jesus. Eu agradeço, Pai, a tua presença que já está aqui, está entrando em cada casa, que o som da adoração possa penetrar em cada ambiente, Papai, e ir mudando, Senhor Jesus, a atmosfera. Como alguns irmãos já testificaram aqui, há uma atmosfera, Senhor Jesus, de adoração, e nós queremos declarar que o Senhor realmente é santo, que o Senhor é inigualável, o Senhor é digno, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Não há nada, Senhor Jesus, que nós possamos fazer para agradecer ao nível da cruz, mas nós podemos te adorar, Jesus. Então nessa noite, Jesus, traga as pessoas que têm que ouvir essa palavra. Eu quero declarar, Jesus, sobre os meus irmãos que estão nessa live, em nome de Jesus, Pai, que hajam novas conversões, aqueles que não conhecem o teu amor, que passem a conhecer. Deus, fala da tua misericórdia, é um desafio, por isso traz a revelação do céu, traz os pergaminhos, Papai, traz o anjo profético, o anjo da palavra. Toma meus lábios e que tudo que eu falar vá selado debaixo do teu sangue para que não haja distorção e que ela chegue irrepreensível aos ouvidos e desça ao coração de cada irmão. Que haja terra boa para que essa semente seja plantada e haja colheita na vida de cada um de nós. Eu profetizo, Papai, que hoje o Senhor vai nos ensinar a tocar o coração do Abba. E eu quero te perguntar, Pai, para que o Senhor responda para nós nessa noite. O que acontecerá se nós tocarmos o seu coração? O que pode acontecer com a gente, Papai? Dá-nos a habilidade de falar, Senhor Jesus, tudo que foi programado, em nome de Jesus, no tempo que nós estamos acostumados, que nada se perca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Papai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém, queridos? Vamos conversar um pouquinho sobre a misericórdia do Senhor. Eu vou dar algumas informações para vocês, proféticas, sobre a misericórdia. E talvez, a partir dessas informações, os irmãos recebam a revelação do quanto nós precisamos amar a misericórdia do Senhor. E como nós precisamos amar e imitar essa característica do caráter de Deus. Quanto mais parecidos com o Senhor nessa terra, mais poder nós vamos desenvolver em evangelizar. Escutem isso. Quanto mais parecidos
nós formos, né, com o Senhor nesta terra, lá na eternidade teremos um corpo transformado. Então lá não vamos ter as características do Senhor lá. Mas nessa terra, se nadarmos contra a maré da cultura do mundo, como diz a palavra, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, porque se torna muito diferente de Deus. Mas quanto mais parecidos nós formos com o Senhor nesta terra, mais poder nós teremos na oração, na adoração, na evangelização. Nós seremos mais produtivos, frutíferos, mais operantes. Quanto mais parecidos com o Senhor, haverá mais frutos e haverá mais poder derramado da parte do Senhor. Lembrando que o Senhor não tem preferidos, o Senhor tem os mais íntimos, tem aqueles que estão mais perto dele. E a característica que eu vou falar hoje do caráter do Senhor é o que garante a presença dele. Hoje nós colocamos, né, como tema da live a garantia da presença do Senhor. Qual que é a garantia? O que faz a presença permanecer? O que faz eu e você obtermos a presença do Senhor? Então vamos falar do zero, amém? Vamos falar de pessoas que não merecem nada. Vamos falar de pecadores que, mesmo sendo pecadores, recebem exatamente algo que não merecem, ou seja, através da misericórdia. Amém? Alguém está perguntando, a humildade? Então, humildade é a principal característica do caráter de Deus. Eu não estou falando da principal característica, eu estou falando uma das grandes qualidades do caráter do Senhor, que é a misericórdia. E eu quero deixar bem claro, de acordo com a palavra, a misericórdia do Senhor é aquilo que permite a presença vir sobre nós, mesmo nós não merecendo. É o início, tá? E a questão é, se eu interiorizar a misericórdia do Senhor, da mesma forma que ela é o caráter da atuação de Deus, e eu começar a aderir à misericórdia, a misericórdia em mim vai trazer, vejam bem, não é mais eu vivendo só de misericórdias, não é mais eu vivendo de misericórdia, mas eu atuando como Cristo na misericórdia. Então são duas coisas. A misericórdia é o fato da presença se manifestar mesmo eu sendo pecador, mas o nível da misericórdia em mim faz a presença aumentar. Então quanto mais parecido eu sou com o Senhor na questão da misericórdia, mais o Senhor, os íntimos do Senhor são misericordiosos, e aí faz ele se achegar mais. Esta é a minha introdução, amém? Então são duas coisas, não esqueçam disso. Eu posso viver de misericórdias, e toda a população do planeta Terra vive de misericórdias, e muitos recebem a presença do Senhor pela misericórdia só. Então a presença vem pela misericórdia, porque Deus é misericordioso, Ele derrama a presença manifesta. E quem ama ao Senhor aqui sabe o que é a presença manifesta. Quem um dia sentiu a presença manifesta do Senhor, nunca mais vai trocar por nada. Não há nada melhor nessa terra do que a presença dEle. Eu estou falando agora de uma outra coisa. Eu não viver da misericórdia e ter a presença através da misericórdia, mas eu aderir o caráter da misericórdia e passar a ser parecido com o Senhor.
misericordioso como ele é. Então a dica aqui é ser misericordioso, que é a mesma coisa que Jesus era quando ele teve aqueles 3 anos. Ele era compassivo. Havia uma compaixão, uma misericórdia muito grande pelas pessoas. E é de se derreter quando a gente lê nos evangelhos como ele era compassivo, como ele era misericordioso. E essa característica em nós é o que o Senhor disse para mim, que eu estava estudando aqui. Essa característica toca o coração do Senhor. Você está entendendo? Essa característica derrete o coração dele. Então veja bem, quando a gente percebe... Vocês já assistiram The Chosen? Eu sugiro que vocês assistam. É um seriado, né, cristão que conta a vida de Jesus. The Chosen. Ali eu choro que nem criança quando eu vejo o nível da compaixão de Jesus. Então a gente se derrete quando vê a compaixão, não é verdade? A gente se derrete por qualquer pessoa que tem muita compaixão. A gente fica tocado, meu Deus, quanta compaixão essa pessoa tem. A gente, quando percebe a compaixão ou tem a revelação do quanto Deus é compassivo e misericordioso, a gente se derrete. Agora, presta atenção. Quando o Senhor... Pegaram? Voltou. Vai orando aí, povo. Pegaram aí, queridos? Espero que não fique travando, né? Hoje a internet está péssima. Então vamos lá. Pegaram? A compaixão e a misericórdia derrete o coração do Senhor. Eu queria falar para vocês eu escrevi muito, né? Eu fui estudando, eu escrevi muito sobre a misericórdia, né? Como a Bíblia retrata a misericórdia. E vamos ver aqui como a gente vai se saindo, né? Talvez eu corte alguma coisa. Se eu for falar tudo, eu não sei quanto tempo vai dar, mas enfim. Tem muita revelação da parte do Senhor aqui. Primeira coisa que eu queria falar para vocês. Como que escreve o nome do seriado? The Chosen. Alguém escreve aí que eu fixo, tá? Inclusive um aplicativo que se baixa, tá, gente? Você abaixa o aplicativo e faz assiste o seriado. Tem 2 temporadas já. É incrível, gente. É incrível. Isso aqui, alguém escreveu pra mim. Eu choro que nem criança quando eu assisto. Tem cenas que ficaram marcadas no meu espírito e de eu lembrar a cena, meu olho já enche de lágrimas. Qual app? Chama The Chosen. Se você colocar lá, tanto na Apple quanto no Android, você coloca The Chosen e ele aparece já lá já. É um negócio de louco. No comecinho você tem que assim forçar para assistir, né? Depois você vai assistindo, na segundo episódio, terceiro, já fica um negócio de doido. Isso é para quem ama Jesus, né? Amém? Então vamos lá. Queria começar dizendo daquele versículo muito, muito famoso que diz assim, ó. Jeremias 33, né? O amor do Senhor, ele é infinito. É a causa de não sermos consumidos, né? O amor e a misericórdia do Senhor que é a causa disso. Deixa eu ler para não errar aqui, né? Isso é Jeremias 33, 22, 23 e 24.
Desculpa, é Lamentações de Jeremias, tá? Não é Jeremias. Lamentações de Jeremias 3. Que eu escrevi errado aqui. Que diz assim, ó. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, e grande é a fidelidade dele. E eu digo para mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele colocarei a minha esperança. Então, queridos, aqui está querendo dizer o seguinte, eu abro essa live dizendo: Shalom, Carla, da Kairos, bênção ter você aqui, viu? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, né? Esse texto é muito, muito famoso. Muito famoso. E a gente fala porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Tem músicas, né? Adoração feita. Então todo mundo cita esse texto. Às vezes nem sabe onde está, que é Lamentações de Jeremias 3. Então elas se renovam a cada manhã. Então nós temos a presença do Senhor porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Não quer dizer que nós merecemos. E a gente vai ter que entender isso. Uma outra questão que eu já falei nas lives, queridos, é que a misericórdia é tão importante para o Senhor, que de acordo com o Salmo 89, no versículo 14, ali falam que as bases do trono de Deus são 4, né? São 4 bases. Alguém já me ouviu falar sobre isso? Para vocês terem uma ideia, uma cadeira, para ela ser sustentada, ela não tem 4 pernas? Então, o trono de Deus tem 4 bases, 4 pernas. E de acordo com a palavra de Deus, as 2 da frente são a retidão, aquele que anda reto no caminho do Senhor, e a justiça, porque Deus é justo. E as de trás são verdade e misericórdia. Algumas traduções falam que na verdade é o amor, tá? Mas as melhores traduções traduzem como misericórdia. Então, a misericórdia do Senhor, ela é tão importante que é a base que sustenta aonde Deus senta, o trono de Deus. Então, a misericórdia de Deus é a base e o que sustenta o trono. Em alguns lugares vão dizer que as bases do trono de Deus são querubins, né? Mas a gente podia falar isso em outra live, sobre como o céu é separado, né, por características de Jesus, né? Então, existem querubins de misericórdia, existem querubins da verdade, existem querubins, né, da retidão e querubins da justiça, porque existem bases que dizem que quem sustenta o trono de Deus são os querubins. Só que neste salmo está dizendo que as bases são a verdade, a misericórdia, a justiça e a retidão. Então tudo vai se encaixando, ok? Aí alguém pode dizer assim para mim, mas não pode ser as 4 faces do querubim, porque eles são 4 em 1? Pode ser que seja. E a gente tem que estudar junto isso aí. Mas hoje não é sobre isso que nós vamos falar, né? E tem uma revelação incrível também, que eu não vou me aprofundar nisso, mas sabe aquele salmo? Quem gosta da Bíblia vai saber, né? Aquele salmo que diz assim, ó: louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque Ele tirou o povo do Egito e a sua misericórdia... E repete, a sua misericórdia dura para sempre. Ele repete o salmo inteiro. Sempre é como se fosse um canto que tem um refrão. E a sua misericórdia dura para sempre. A tradução do hebraico para misericórdia, ela é como se fosse o útero. Então, o que ele está querendo dizer nesse Salmo 118? Ele está querendo dizer o seguinte, vamos ler um pouquinho ele, inclusive? Ó, diz assim, ó: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Israel diga, e a sua misericórdia dura para sempre. Os que temem ao Senhor digam, e a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele vai, o salmo inteiro, né, meio que falando sobre a misericórdia do Senhor. E a tradução do hebraico é um negócio de louco, gente.
ela está dizendo o seguinte: é como se a misericórdia, se Deus colocasse a gente dentro do útero dele. Quer sair? Deus coloca a gente dentro do útero dele e gera a gente através do útero dele. Essa é a misericórdia do Senhor. Nós somos incapazes de sermos alinhados, transformados. Somos capazes de ser limpos, lavados, regenerados. É o que Deus faz. Deus nos coloca dentro da misericórdia dele, porque a tradução de misericórdia é o útero de Deus, como se fosse um útero. E Deus nos protege. Tudo que vem de fora é protegido pelo útero da mãe. É impenetrável, né? Tem uma bolsa, inclusive, né? Que protege dentro do... Tem o útero e uma bolsa. Então, é muito incrível quando a gente percebe a tradução do hebraico. Misericórdia quer dizer o útero de Deus. Deus nos protege de uma forma. A misericórdia de Deus, ela é tão grande. A misericórdia de Deus, ela é tão incrível, ao ponto de nos gerar, mesmo que nós não mereçamos. Vocês estão entendendo? Isso é só a introdução, só para vocês entenderem. Por que nós precisamos entender a misericórdia de Deus e nós precisamos aderir? Porque este é uma das grandes características do caráter de Deus. E se esta característica não estiver em nós, nós teremos um problema. Amém? Pegaram aí, gente? Vamos lá. Vou começar então contextuar misericórdia lendo Efésios 2, 3 e 5. Este é o texto que Paulo está nos ensinando a habitar nas regiões celestiais. Precioso isso, hein? Aí ele fala assim, ó: nós éramos aqueles que tinham a natureza dos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, com o seu rico amor e a sua rica misericórdia, pelo seu muito amor em quem nos amou, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, o que ele fez? Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E por causa disso, somos salvos pela graça. Aqui, ele dá uma ligeira e breve diferença entre a misericórdia e a graça. Lembrando que hoje Efésios 2, versículos 3 a 5, tá? Eu não vou falar sobre a graça hoje, tá bom? Mas eu preciso fazer essa diferença para vocês. No começo eu fiquei meio assim, Deus, me ensina aí como que é isso aí, mas eu vou tentar de uma forma muito didática ensinar vocês. Porque às vezes a gente confunde misericórdia com graça. Então, a primeira diferença entre a misericórdia e graça: misericórdia tem fim. A graça é infinita. Pegaram? Primeira diferença. A misericórdia, ela é finita. Uma hora ela se encerra. Tá? Isso é bíblico. A graça, ela é abundante. Ela é o poder de Deus na terra. E ela é infinita. Não tem fim. É uma fonte inesgotável. Tá? Então vamos entender. Misericórdia é eu não receber o que eu mereço. O que eu mereço? Morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então o que é misericórdia? É quando eu não recebo aquilo que eu mereço. E eu mereço morrer por causa do meu pecado. Agora, olha a diferença da misericórdia para a graça. Na misericórdia, eu não recebo o que eu mereço. Agora, a graça é quando eu recebo aquilo que eu não mereço.
Pegaram a diferença? Misericórdia, eu não recebo a punição que eu mereço. A graça, eu recebo aquilo que eu não mereço. Que é o quê? A vida eterna. É o prêmio. É um mérito imerecido. Vou repetir, porque isso vai ficar conectado no nosso espírito, amém? A misericórdia, ela vem para que eu não receba aquilo que eu não mereço. Perdão, a misericórdia vem para me dar aquilo. Ou a misericórdia vem para que eu não receba aquilo que eu mereço, morrer. A graça faz eu receber aquilo que eu não mereço. Então eu poderia dizer o seguinte, é uma analogia que praticamente diz que graça e misericórdia são opostos. Tipo, é como se fosse inverso um do outro, né? Pensa assim comigo, ó. A misericórdia é o que tinha no Velho Testamento. A graça está no Novo Testamento. Estão entendendo? Muitas pessoas fazem a perguntinha assim: e aí, você? Vai viver de misericórdia ou vai viver da graça? Essa pergunta, ela pode ser até ser correta, tá? Mas nós vivemos de misericórdia e de graça. Porque por misericórdia, o Senhor enviou a graça. Vocês entendem? Então os dois andam juntos. Porém, se nós formos analisar dessa forma, misericórdia eu não recebo, eu não recebo a morte. A graça eu recebo o que eu não mereço. Então elas são opostas em si, mas andam juntas, né? Deixa eu fazer uma pequena analogia. Vamos ser mais didáticos ainda? Então vamos lá. Imagina assim, um juiz que vai julgar a minha causa e ele me sentencia culpado porque eu fiz errado. Aí, ao invés desse juiz decidir me castigar, ele pensa bem assim: não vou castigar ele não. Eu vou tirar essa culpa dele e ainda vou dar um prêmio para ele. Isto é a graça. Tá entendendo? O que seria a misericórdia? A misericórdia é quando o juiz olha para mim, eu sou culpado, ele fala assim: bom, é o seguinte, você é culpado, mas você não vai preso não. Essa é a misericórdia. Ou seja, a misericórdia ela alcança até certa parte. Aí vem a graça, o juiz fala: você é culpado, mas eu não vou te prender não. Pelo contrário, eu vou te dar um presente. Vocês entendem a diferença da misericórdia para a graça? Espero que esteja ficando aí bem incrível para vocês. Qual que é o único capaz de entregar tal graça? Deus. Deus entregou a graça. E o nome da graça é Jesus. Eu sendo culpado, digno de morte, veio Deus me vendo culpado. É o seguinte: eu não vou te mandar para a prisão não, que seja o inferno. Pelo contrário, eu vou te dar um presente. O presente é Jesus. Amém? Perceberam a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia, você é culpado, ele tira a sua culpa. A graça é o presente. Depois de você ser culpado e não ser preso, ainda ganha um presente eterno. Agora eu me pergunto para você: esse é o caráter de Deus. Imagina se esse caráter estiver em nós. Amados, é como se fosse uma aula hoje.
Como obter mais da presença de Deus? Esta misericórdia, quando estiver no nosso caráter, você vai tocar o coração de Deus. Eu vou tocar o coração de Deus. Eu vou te dar uma dica aqui. Quando você vê uma pessoa falando com muita graça, quando você vê uma cantora, um cantor de Deus cantando com muita graça, graça que eu digo assim, com muita unção, quando você vê um pregador inspirado, cheio da graça, cheio da unção, isso denota uma coisa: aquela pessoa tem as características do Eterno. E é muito possível que a característica que está na frente é a misericórdia. Você está entendendo? Olha o que diz Êxodo 33:19. Respondeu-lhe Jesus: eu terei misericórdia eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Precisamos entender umas coisas aqui, ó. Deus perdoa todo pecado confessado. Pegaram? Então tem uma questão aqui que a gente precisa entender. Agora eu queria perguntar para vocês. Todo o nosso pecado vai ter consequência, e ela não é tirada. A minha pergunta para nós: até quando o Senhor vai ter misericórdia? Quantas vezes Ele vai ter misericórdia? Vocês já pararam para perguntar para o Senhor? Até quando que a misericórdia dele vai durar com a gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mais uma vez. Base bíblica eu vou dar durante esse estudo aqui, tá bom? Misericórdia tem fim. A graça é infinita. Paulo ele fala muito bem sobre isso, né? O que diremos, pois? Se a graça é essa aí, infinita, vamos continuar pecando? Ele fala: de modo algum. Amém? Ai, Jesus, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Até quando ele vai ter misericórdia? Até quando ele vai ter paciência? Quantas vezes a misericórdia vai vir sobre a minha vida? Se a misericórdia viesse sempre de forma inacabada, vai vir sempre, ninguém seria punido. Lamentações 3:39 diz assim, ó: por que se queixaria o homem vivente, o varão, por causa do castigo dos seus pecados? Aí em Jeremias 21:14 fala assim: e eu vos castigarei segundo os frutos das vossas ações. Ou seja, Deus fala que vai castigar por causa do pecado. Números 32:23 diz assim, ó: e estáis certo de que o vosso pecado vai atingir vocês. Agora, uma pergunta assim: será que Deus é ineficaz? Então Deus não consegue fazer com que os nossos pecados nos atinjam? Será que a gente pode enganar o Senhor sem Ele ver o que a gente está fazendo? Será que a gente vai continuar contando com a misericórdia sem se arrepender? Ou seja, se a gente não se arrepender, a gente vai poder continuar a contar com essa misericórdia? Eu queria que você ficasse aí e até o final dessa live você entendesse isso. Quando o pecado se torna iniquidade, é fácil explicar isso, gente. Iniquidade é um montante de pecados. Pecado é um. Então, se eu peco uma vez, me arrependo, é pecado. A iniquidade é quando o pecado já se torna um hábito, um vício. Então, ele é decorrente, ele sempre acontece. Tá bom? Então, a iniquidade, ela faz com que a misericórdia seja retirada. Tá bom? Porque a misericórdia é finita. Agora, vamos falar sobre a manifestação da misericórdia de Deus. Porque eu estou falando aqui
Eu bati um pouquinho, mas vou assoprar mais, porque a misericórdia é o assoprar de Deus, tá bom? Sabe o bate-assopra, bate-assopra? Deus mais assopra que bate, tá bom? Uma hora Deus, as chances acabam, uma hora as oportunidades se acabam, tá bom? Mas Deus mais assopra que bate, porque essa é a misericórdia, esse é o caráter de Deus. Amém? Eu acredito que é aí que a misericórdia acaba. Sim, quando não há arrependimento, né? Então vamos lá. Por que um Deus santo nos deixa ficar impunes do pecado? Às vezes você pode olhar assim para alguém e falar: meu Deus, Deus não vai nunca tratar com aquela pessoa, ela vai continuar onde ela está, fazendo o que ela está fazendo. Vamos ler então a palavra de Deus. Ó, Romanos 2,4. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, ou seja, você vai continuar desprezando a bondade, a paciência, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Deixa eu tentar traduzir para você isso com uma outra versão, tá? O que Paulo está querendo dizer. Vamos lá, vai ficar fácil para você agora. Ó. Romanos 2,4. Você talvez interpretando de forma errônea, você está interpretando de forma errônea a generosidade de Deus e a paciência da misericórdia para com você, como se fosse fraqueza da sua parte. Você não percebe que a bondade de Deus é para levá-lo ao arrependimento? Ou seja, achar que eu posso pecar e a misericórdia vai me cobrir é interpretar de forma errônea a paciência de Deus. Misericórdia está ligada com a paciência. Tá entendendo? Vamos lá. Vamos piorar a situação. 2 Pedro 3,15. Pense na paciência do Senhor como a oportunidade de ser salvo. Então pega isso. Quando você olhar para uma pessoa, e essa pessoa pode ser eu e pode ser você, não vamos ficar olhando o cisco do outro irmão, não. Vamos pegar pra gente essa palavra. Às vezes, a gente cai sempre no mesmo erro, tá bom? E mentiroso é aquele que fala que não faz isso, né? Diz a palavra. João fala, né? 1 João. Aquele que não peca, ou fala que diz que não peca, é mentiroso. Quando a gente olha para uma pessoa e fala assim: meu Deus, onde que Deus está que não vê que essa pessoa está fazendo? Será que Deus não vai intervir? Será que Deus não vai punir? Será que Deus não vai fazer nada? Não? E eu vou dizer para vocês: Deus, Ele é rico em misericórdia, como diz Paulo lá em Efésios. A misericórdia dele é muito vasta, ela dura muito. Ela não é pouquinha. E aí Pedro vai falar: entenda a paciência de Deus. Entenda que é uma oportunidade para que seja salvo. Porém, ela acaba. Uma hora ela acaba. Uma hora ela se finda. Né? Agora, pensando nisso, quando nós vemos o quão longe a gente pode ir com a misericórdia. Até assim, a gente vai e cai, vai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Não tem arrependimento, né? Vocês sabem que eu creio que os anjos, eles trabalham demais, né? Fazendo hora extra pelas misericórdias de Deus. São os anjos que administram a misericórdia de Deus. A gente já fez uma live sobre os anjos aqui, né? Então deixa eu falar para vocês. Uma das misericórdias que Deus tem com a gente é mandar anjo para livrar a gente quando a gente não devia ser livrado. Por exemplo, eu sei que fazer tal coisa é errado, eu vou e faço. Aí vai o anjo e livra eu de morrer. Isso é misericórdia. Então, os anjos devem trabalhar com hora extra aí para livrar a gente de coisa que a gente merecia. Muitas vezes por desobediência, né? Mas olha que interessante. Esse texto, como eu nunca tinha percebido ele dessa forma antes, eu creio que você também vai pensar igual eu. Olha este texto, 1 Timóteo 5:24. Os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrarem em juízo, ao passo
que os de outros manifestam-se depois. Deixa eu tentar traduzir esse texto para você. Alguns pecados, eles se manifestam antes e entram em juízo antes, ao passo que outros se manifestam depois. E aí entra o texto que fala, Deus fala assim, ó, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Porque tem pessoas que você percebe que fizeram coisas, esconderam pecados, e a sentença deles veio muito rápido. Outros, Deus demora, tem muita mais paciência. Por que isso? Uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção aqui. Queira ser julgado na terra. O que é ser julgado? Queira que o juízo venha na terra enquanto você é vivo. Porque na eternidade, se vier o juízo, vai acontecer algo. Na terra, quando vem juízo, você cai, é exposto. Quando acontece uma situação e você perde tudo. Eu não sei qual que é a situação, tá? Cada um vive uma coisa. Quando acontece isso na terra, há tempo ainda do que? De arrependimento. Quando Deus tira a misericórdia e vem o processo do juízo, o juízo de Deus, ele sempre tem uma finalidade: de trazer retidão, de trazer santidade. Então, quando acontece o juízo na terra, é por misericórdia também, para que haja arrependimento. Porque o arrependido, ele tem o seu pecado confessado, tratado, esquecido, e é ele regenerado. Agora, aqueles que vivem de misericórdia e não são julgados, ou não há juízo sobre a terra, e não há arrependimento também, na eternidade não tem chance de arrependimento. Tá? Mas, na terra, pode ser que o processo de um vá mais rápido que o processo do outro, de acontecer juízo se não há arrependimento. E isso quem julga é Deus, porque Ele é um juiz muito, muito reto, muito justo. Amém? Olha só que interessante. O que encobre suas transgressões, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Mas se não acontecer na terra, então não haverá graça? Queridos, não encarem a graça como ela está sendo pregada aí. Desgraça. Então eu posso pecar o quanto eu quiser que a graça me cobre. Não é assim que funciona. Por uma coisa. A graça só faz sentido com quem a recebe. A graça é Jesus. Amém? Ou seja, quem não tem Jesus não tem graça. Vive de misericórdia. Quem não tem Jesus vive como se fosse no Velho Testamento, só de misericórdia. A partir da hora que eu achei a graça, que é Jesus, a quem muito é dado, muito é cobrado, diz a palavra. Isso é uma lei espiritual. Amém? Então, o único processo de arrependimento, ou a única chance, a oportunidade de arrependimento, ela é em vida. A partir da hora que a gente morre, você morreu, você vai direto para o julgamento. E no julgamento não tem perdão. Você vai ser julgado pelas suas obras. Se vocês quiserem entender melhor sobre isso, sobre o julgamento, que não dá para eu aprofundar aqui, vão lá nas lives que eu fiz, bem lá para trás, sobre julgamento e eternidade. Lá eu dei tintim por tintim de como nós seremos julgados, de como serão os galardões, tá bom? Do que, como, onde seremos julgados. Não existe oportunidade de arrependimento na eternidade. Arrependimento é só em terra, só em vida. Amém? É bíblico isso. Então vamos lá. Aquele que esconde o seu pecado, a transgressão, a sua iniquidade, não vai prosperar nunca. Mas ele fala, aquele que confessa e deixa, que é o processo do arrependimento, alcança o quê? Misericórdia. E a misericórdia nos
A misericórdia nos encaminha para a graça. Qual o versículo de Provérbios? A irmã escreveu aí, 28:13, tá? Ok. A misericórdia de Deus, vamos entender então que ela é muito vasta e vamos entender que ela nos surpreende a cada dia. Por que ela nos surpreende? O dia que eu acho que eu não vou ter misericórdia mais, ele vem com misericórdia de novo, ela é surpreendente, tá? Mas eu também posso me surpreender o dia que ela acabar. Estão entendendo? Vamos lá. Vocês sabem que Deus perdoa o tempo da ignorância, né? Então olha o texto de 1 Timóteo 1,13. Paulo falando a Timóteo, ó. A mim, que antes eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia porque eu fiz tudo aquilo na ignorância, Paulo estava dizendo, e na incredulidade. E aí ele fala de novo, né, no capítulo 15:16. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, do qual eu sou o principal. Paulo fala, do pecador eu sou o principal. Mas por isso, ele fala assim, eu alcancei misericórdia, para que em mim o principal, Jesus Cristo, fosse mostrado em toda a sua longanimidade. Vocês sabem o que é longanimidade, né, gente? Aquele que a paciência é longa, tá? Para que fosse mostrado a longanimidade de Jesus para exemplo dos que haviam crer nele e receber a vida eterna. Aí ele fala mais uma vez, esta foi a misericórdia que eu alcancei, né? Hebreus 4:16. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e nos acheguemos à graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Tô falando rápido, aqui tem bastante texto, né, gente? É muito importante fundamentar na palavra aqui, tá? Vamos lá. Salmo 103. É incrível, incrível, incrível. Esse texto é incrível. Salmo 103, o 8, o 10 e o 14. Fala assim, ó. Compassivo, piedoso é o Senhor. Ele é tardio em irar-se, ou seja, ele é lento em se encolerizar, em se irar. Ele demora para entrar na ira. E o amor dele é muito abundante. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Olha que interessante. Ele poderia... Lembra da parábola do servo incompassivo? Eu vou terminar com ela. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Aqui é alguém no Velho Testamento entendendo a misericórdia do Senhor já, né? Pois, quanto o céu está acima da terra, assim é o amor dele para com aqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estatura e lembra que é pó. Ou seja, o que o salmista está querendo dizer? Olha o tamanho da misericórdia de Deus. E ele entende quando a gente peca. Por isso, pelo fato de Deus contar com o nosso pecado, contar com a iniquidade, contar que a gente vai demorar para se arrepender, que vem a misericórdia. Porque Deus sabe que a gente é de estatura baixa e lembra que a gente é pó, que a gente é falho. Então a misericórdia é o quê? É um Deus amoroso, compassivo, poderoso, muito amoroso, que sabe que aquele que ele ama vai pecar, ele vai ter que ter paciência para que ele, com o tempo, se arrependa e escolha obedecer. Pegaram aí? Agora, uma pergunta aqui. Quem é que precisa de misericórdia? Vou responder isso fácil, tá? Paulo fala aos Romanos, no capítulo 3. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E são justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, se alguém falar que não precisa da misericórdia e da graça, tá fora da visão, nem crente é, né? Pegaram aí? Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não dá pra brincar com a misericórdia. Tem gente que vive de misericórdia e tem gente que ainda não se converteu
e tá brincando com a misericórdia de Deus. É como se fosse uma falta de respeito com a graça, com a misericórdia de Deus. Não é nem com a graça, né? Porque antes da graça vem a misericórdia. Graças a Deus que antes da misericórdia, antes da graça vem a misericórdia, né? Agora entendam, Romanos 2,5, ó. Mas segundo a tua dureza de coração, você está entesourando ira para você mesmo no dia da ira e a manifestação no juízo de Deus, do juízo de Deus. Vamos ler com uma outra versão? A sua teimosia em se arrepender só está adiando a ira de Deus, que vai se revelar a você no dia da ira, quando serão conhecidos os seus justos julgamentos. Ai, meu Deus, que texto. Aqui é só bordoada, viu? Romanos 1,32. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os tais que essas coisas praticam, é a listinha de abominações de Paulo, né? Não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Paulo tá dando cajadada, né? Gálatas 6,7 diz assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, ou seja, de Deus não se escarnece, né? Não se enganem, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, contar com a misericórdia e continuar pecando, vem Paulo e diz assim, ó: para esses que continuam cantando com a misericórdia, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, porque esse que está fazendo isso aí, ele está plantando, e exatamente o que ele planta, ele colhe. A misericórdia é incrível, mas não pode brincar com ela, não é? O último texto dessa parte aqui, ó, o perigo de brincar, tá? Romanos 11:22. Considera, tudo Romanos, né? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram. Severidade. Para que os que caíram seja severo. Mas para contigo a bondade de Deus, se permanecerdes em sua bondade. Gálatas 6:7, viu, irmão? De outro modo, tu não será cortado. Não vou nem entrar nesse texto aqui, porque dá uma live só dele, de Romanos 11:22, tá? Agora, vamos piorar a situação? Quando que a misericórdia não é garantida? Mais uma vez eu vou dizer, graça é ilimitada, tá? A misericórdia, ela é finita, ela acaba. Então a misericórdia acaba quando não tem arrependimento e quando a taça da ira se enche. Vamos falar um pouquinho da taça da ira? Há uma taça, né? É uma representação, uma alegoria que a Bíblia diz que existe uma taça. E quanto mais se vai pecando, os pecados daquela pessoa é colocado numa taça. É chamada taça da ira. Quando aquela taça se enche, aí vem o tempo do quê? Acaba o tempo da misericórdia e vem o tempo da ira de Deus, tá? Como diz, essa taça ela é grande, cabe bastante, e a palavra fala lá no Salmo 103, não é isso? Que Deus, ele é tardio em irar-se, compassivo e piedoso. Mas uma hora a misericórdia acaba. Misericórdia acaba quando não há arrependimento, exatamente. Aí a taça da ira começa, né? Quando que Deus julga? Por exemplo, Deus ele passou gerações e gerações e gerações perdoando Israel, perdoando Judá. Eles se dividiram em dois reinos, né? O reino do sul, o reino do norte. E Deus mandou vários profetas. Quando você lê Jeremias, você lê Ezequiel, você lê Isaías, é só palavra profética. Vocês estão pecando, vocês se afastaram, vocês se aliaram à Babilônia, você não sei o quê. E Deus dá muita oportunidade.
praticamente Isaías, Jeremias e Ezequiel, que foram em tempos diferentes, né? Foram trazendo palavras proféticas de um Deus que estava dando palavras, arrependam-se, os seus pecados são tal, o seu pecado é tal, vocês construíram altares nos altos, vocês queimaram seus filhos para Deus, vocês fizeram não sei o que, vocês se perverteram, se arrependam. Mas passaram anos e anos e anos e anos e anos Deus falando. Chegou uma hora que Deus os puniu. Eles ficaram 70 anos presos na Babilônia. Uma hora a misericórdia acabou. Vocês estão entendendo? Deus... Agora, o ápice aqui, ó. Eu sempre falo pra vocês, tem o ápice da palavra? Chegou no ápice agora, tá? Agora é papo reto de adulto. Papo reto de maduro espiritual. Amém? Vocês, por favor, tenham atenção nisso. Deus está nos chamando, por sua misericórdia, para a gente ir para a obediência. A gente não tem como esconder pecado, certo? Então entenda uma coisa. Deus gradativamente vai retirando a misericórdia dele conforme nós vamos obtendo conhecimento revelado da palavra. Quando obtermos o conhecimento revelado da palavra, a misericórdia alcançou o seu propósito, então ela pode ser tirada. Por quê? No lugar da misericórdia entra a obediência. Estão entendendo? Quer que eu explique de novo? Não pode perder isso. É o ápice dessa palavra. Você tem que entender que a misericórdia, ela é finita. E quando que ela é retirada por Deus? Conforme você vai tendo conhecimento da palavra revelada, a palavra revelada, que é a espada de Deus, vai nos cortando, vai tirando os carrapichos, vai tirando os capeta, vai tirando os sofismas, ela vai tirando aquilo que não glorifica a Deus. E a espada revelada, a palavra, o conhecimento do céu, o conhecimento de Jesus, vai nos tornando cada dia mais parecidos com o Senhor. E aí, quando isso acontece, a misericórdia alcançou o seu propósito, então eu não preciso mais da misericórdia. Aí eu vivo da graça. Estão entendendo? Mas o que acontece quando eu me encho do conhecimento e pratico a transgressão novamente? Porque o conhecimento foi muito grande, a misericórdia foi tirada. E se eu cair de novo, eu caio sem misericórdia. Pegaram? Exatamente. Porque eu conheço muito do coração de Deus, eu tenho a força para obedecer. Então eu não preciso mais de misericórdia. Eu entro na estação e na atmosfera da graça de Deus em obediência. E os obedientes têm tudo da parte de Deus. É só você ler lá Deuteronômio 28. Existem bênçãos infinitas para o obediente. Quando você entra na estação e na atmosfera da graça em obediência, acabou. Você se torna um homem, uma mulher de poder nesta terra, como Jesus foi. Obras maiores farão em meu nome, Jesus disse. É quando tem obediência. E quando cai, como Deus nos vê? Tem um salmo que diz assim, ó: o homem pode até cair, mas quem levanta é Deus. Se a gente cair, amados, só não tem jeito para blasfêmia. Amém? Só não tem jeito para blasfêmia. De resto, caiu, levanta, se arrepende e volta da onde caiu. Ok? Agora o que eu estou querendo dizer com isso? É que nunca mais vai ter misericórdia? Não é isso que eu estou querendo dizer, entendam. A misericórdia, ela serve para pecadores.
para que você não receba a morte que você mereça, para que eu não receba a morte que eu mereça. Mas se eu estou na graça, em obediência, eu não preciso mais da misericórdia, então ela é retirada. Aí o que acontece? Se eu peco, não tem mais o cálculo da misericórdia, eu caio de vez, lá no começo. Aí o que acontece? Eu entro no processo da misericórdia de novo. Entenderam? Acho que agora ficou claro, né? Muito bem. E se uma pessoa pode explicar um pouco sobre a blasfêmia? Claro. Gente, blasfêmia é o seguinte. Jesus ensinou. Se alguém falar contra Jesus, que é o Filho, e contra o Pai, tem perdão. Mas se alguém falar contra o Consolador, que é o Espírito Santo, não tem perdão. O que seria blasfêmia? Blasfêmia seria alguém negar o Espírito Santo após ter recebido ele. Uma pessoa que nega o Espírito Santo e não conteve, não está negando nada. Tá bem? Mas uma pessoa, após receber o Espírito Santo, ou seja, receber a conversão, o sangue do Cordeiro, a palavra fala que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Se essa pessoa falar contra ele e o negar, é blasfêmia. Não existe perdão para esse pecado. Tá bom? Muitos falam, e se você falar contra, se você zombar. Gente, zombar não é blasfêmia. Mas tem uma linha muito tênue entre isso. A gente pode um dia só falar sobre isso, tá bom? A blasfêmia está completamente conectada à negação, tá bom? Depois a gente tem que pesquisar a profundidade da blasfêmia, tá bom? Se fosse assim, todo mundo... zombar, por exemplo. Se você zombar contra o Espírito Santo, você vai pro inferno, acabou. Tem gente que vai brincando com as línguas do Espírito Santo, falando chupa balarral, se ele canta lá na praia, senta na vassourinha. Então, que tá zombando da língua que vem do Espírito Santo, não é verdade? A pessoa, ela foi punida por causa disso? Então, entendo, a blasfêmia é pecado, tá? Não tô falando que não é pecado. Agora, a blasfêmia está completamente conectado à negação. Nunca ousem fazer isso. Pastor, você disse que teremos consequências dos nossos pecados, mesmo aqueles que fizemos no tempo da ignorância. Todo pecado tem consequência. Isso é bíblico. Eu vou dar um exemplo para você. A palavra fala assim, ó. Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra e você viva bem. O que eu entendo com isso? A desonra de uma autoridade gera o quê? Morte. Vai morrer rápido. Então, neste caso, o Senhor, ele deu a consequência. Por exemplo, Paulo fala que o pecado da perversão sexual, a consequência é no corpo. Então, todo pecado tem um tipo de consequência, tá? Alguns são bem claros, outros não. Mas na verdade, uma prioridade do reino. Ou seja, uma verdade intrínseca do reino de Deus. O que se plantou, colhe. Então, se você plantou pecado, ele vai ser colhido como pecado, como resultado, uma maldição, né? Então, a colheita do pecado é uma maldição. É aí que entra a maldição, tá? Mas Jesus levou sobre si todas as maldições. Então, quando há pecado confessado, você pode colocar diante do Senhor, né, o teu pecado e pedir a anulação das maldições. E ele pode anular. Aí tem todo um processo bíblico daquilo que é anulado e daquilo que não é anulado, tá bom? Diz João que há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Eu já expliquei numa das lives, mas eu preciso continuar aqui, né? Vamos lá. Amém, queridos? Você pode fazer uma live das consequências? Claro que posso. Dá pano pra manga, hein? Dá um estudo inteiro, dá umas 5 lives falar sobre isso. Porque são muitos pecados que a palavra dá a base das consequências, né? Por exemplo, qual que é a consequência da feitiçaria? Claramente, a consequência vem sobre os descendentes, com doenças, né? Muitas doenças que nós temos hoje são a partir da feitiçaria dos antepassados, né? Muitas doenças que tem no mundo hoje é por causa da consequência da feitiçaria, né? E assim vai, tá bom? A idolatria tem a sua consequência, né? Amém? Vai durar dias essa live. Vamos lá. Quando uma pessoa ela chega com muito conhecimento, que muito é dado, muito será cobrado, né? Assim que fala. E ela cai, ela volta para a misericórdia. Aí o que Deus faz? Entra Hebreus 12, né? Que fala, porque Deus corrige a quem ama.
né? A pessoa ela cai no pecado, Deus vai corrigir, porque Deus, porque ama muito, corrige o filho. Então é uma promessa para quem cai, tá bom? Caia do homem, tá bom? O homem cai. E para que a disciplina é para que você suporte o tempo da correção. Deus vos trata como os filhos, pois que filho que há a quem o pai não corrige? Mas se você está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos? Né? Então ele está dizendo o seguinte: Deus vai disciplinar todo filho, né, à medida do seu pecado. E ele diz assim: aquele que fica sem disciplina é como se fosse um bastardo. Ou seja, Deus vai disciplinar, Deus vai ensinar, tá bom? E ele fala: suportem até que todos sejam corrigidos, né? Vamos lá. A palavra fala assim, né, que Deus não tem como culpado. Deus não faz do culpado, não tem ele como inocente. Então, pecado que não é confessado, que não é aberto, que não é exposto, que não é confessado, a palavra fala assim: ao culpado Deus não tem por inocente. Quem que é culpado? Quem não confessa, tá bom? Vamos caminhar pro final agora, tá bom? Vamos fechar esse assunto? Vamos lá. Não quero falar muito, né, mas como que nós entendemos essa questão de aderir à misericórdia para que possamos ter a presença, tá? E identificar-nos com os sofrimentos dos outros é ter misericórdia. Um irmão aí colocou logo no comecinho da live assim, as bem-aventuranças, né? Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pegaram? Deixa eu falar para vocês uma coisa. Quando você vê uma pessoa cheia da graça e da unção, com certeza aquela pessoa ela tem misericórdia. Bem-aventurado significa assim: feliz é aquele, tá? Feliz é aquele. Feliz é aquele que é misericordioso, porque ele alcançará a misericórdia. Então, se você quiser sempre ter a misericórdia da parte de Deus, inclusive no julgamento na eternidade, você vai precisar agir com misericórdia. Estão entendendo? A misericórdia de Deus está completamente atrelada a nós andarmos em misericórdia. Então eu preciso trazer para vocês agora a parábola do servo incompassivo, rapidinho. Tá lá em Mateus 18, né? Para quem gosta da Bíblia, vai conferir depois, a partir do versículo 16. Do Mateus 18, a partir do 23. Qual que é a parábola do servo incompassivo? Chegou o Senhor para o seu servo e disse assim, ó, é o seguinte: você está me devendo 10.000 talentos. Então o que você vai ter que fazer? Pegue a sua mulher, pegue os seus filhos, eu vou vender vocês como escravos para que vocês me paguem os 10.000 talentos que vocês têm. Aí o servo, né, pensou assim: meu Deus, eu não tenho como pagar. Meu Senhor, tem misericórdia de mim. Por favor, me perdoa. Eu não tenho como pagar, não tenho como pagar. Aí diz a palavra que o Senhor se encheu de compaixão, se encheu de misericórdia com este servo e disse: tá bom, eu vou te perdoar de toda a sua dívida. Você não precisa me pagar mais nada. Houve compaixão. Tô entendendo? E aí, pastor Gustavo, shalom, meu querido. Você tá me devendo uma live, hein? E aí o que acontece? Este servo tinha um conservo que devia o quê? Só 100 denários. O servo devia 10.000 denários. Muito, muito, muito mais. O conservo dele deveria só 100 denários. E aí ele pegou assim no pescoço e falou: você tá me devendo! Né? Aí o que aconteceu?
jogou ele na prisão e falou assim: você vai ficar na prisão até que você me pague tudo. Mateus 18, do 23 até o 35, tá? E aí o conservo pediu ao servo, né? Pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. E o servo falou: não, vai pra prisão. E quando você tiver tudo, como que ele na prisão ia pagar, né? Me fala. Os conservos do servo viram aquilo e falaram assim: vamos contar pro senhor dele. Contaram tudo pro senhor. Isso é uma parábola, tá? E aí quando o senhor ficou sabendo disso, chamou o servo dele: ô servo malvado, eu perdoei todos os seus pecados, todas as suas dívidas, né? E por que você não fez igual com o que eu servo? Agora é o seguinte: contra você vai a minha ira. E diz assim, ó: eu te entregarei aos verdugos. E você vai ter que me pagar tudo que você me devia. Você vai preso. Vou te jogar para você ser atormentado pelos verdugos. E enquanto você não pagar cada moeda que você me devia, você não vai sair de lá. Aí Jesus acaba a parábola e diz assim: assim, o meu Pai que está no céu vai fazer com cada um de vocês que não perdoarem a ofensa do seu irmão. Então entenda o seguinte: a misericórdia, ela está completamente ligada com o quê? Com o perdoar. Amém? A falta de misericórdia em mim, ela tem um fruto. Eu não consegui me reconciliar, eu não consegui perdoar, eu não consegui ter a mesma essência do Senhor. E quando eu não tenho esta misericórdia para com o meu próximo, eu me torno um servo incompassivo. Recebo o perdão do Pai, mas não perdoo? Como assim? Aí ele julga. E esse julgamento, ele é terrível. Pegaram? Então, meus queridos, diante de tudo que eu falei, a misericórdia é algo tremendo. É algo que a gente não merece, que foi tirado é algo que a gente merece, que é a morte, que foi tirado pelo caráter de Deus, né? E a presença, ela vem por causa da misericórdia. Quem que merece o Senhor se manifestar no nosso meio? Então, que o Senhor me encha de misericórdia. Que o Senhor te encha de misericórdia, amém? Quanto mais misericordioso eu for, quanto mais misericordioso você for, mais misericórdia ou mais presença nós vamos obter, amém? A misericórdia trouxe a graça, é a graça de Jesus, amém? Vamos dizer assim, ó. Voltou. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos agora, papai. Que essa palavra possa fazer muito, mas muito sentido no coração de cada um. Deus, nós agradecemos pela misericórdia, porque nós não recebemos a punição que nós mereceríamos. E Deus, eu agradeço pela graça, porque eu recebi exatamente o que eu não merecia, que é o perdão. A graça me levou para a eternidade. Eu e você fomos salvos pela graça, amém? E Deus, eu quero te pedir a manifestação da tua misericórdia em nós, sendo agora batizados de misericórdia. Senhor, a misericórdia é um dos pilares do seu trono. Aquele que se coloca diante do trono. Pai, sabemos que o secreto, que é a live que nós estamos, é exatamente o portal para o trono. E quando nós chegamos no teu trono, nós recebemos a misericórdia do Senhor, os códigos da misericórdia. Senhor, nesta noite, nessa madrugada, nesse início de manhã, de madrugada, batiza-nos, Senhor, com a tua misericórdia. Nós queremos ser parecidos com o Senhor.
Há um código aqui, papai. Em nome de Jesus, entra agora, Senhor Jesus. Quando no Pentecostes, aquelas pessoas foram batizadas, elas receberam algo que era invisível. E Deus, pela fé, eu quero profetizar aqui, nessa madrugada, que nós seremos batizados com algo invisível. Mas é o código da tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida essa palavra e ativá-la em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheia de misericórdia. Aquela misericórdia que se renova a cada manhã, ela tem um código que ela pode estar dentro do nosso coração. E Deus está nos fazendo uma pergunta nesta madrugada. Vocês viverão de misericórdia ou vocês serão cheios de misericórdia? Pai, em nome de Jesus, esta revelação de que a misericórdia ela vai sendo tirada aos pouquinhos conforme vem a revelação da palavra e a obediência, que ela possa fazer muito sentido em nós. Porque a partir da hora que a misericórdia cumpre o seu papel, ela vai sendo retirada. E não é que ela é retirada, ela entra dentro de nós, porque aí nós viramos uma fonte de misericórdia. Eu declaro que você é que você é esta, que você não viverá mais de misericórdia, mas você dará misericórdia para aqueles que estão ao seu redor, seja para os bons ou seja para os maus. Em nome de Jesus, que você receba agora o óculos da misericórdia. Receba os óculos da misericórdia para deixar de olhar o teu próximo a partir das feridas, a partir das rejeições, a partir dos traumas, a partir dos achismos ou da cultura do mundo, ou a partir de algo que o seu inimigo ou talvez o seu perseguidor te fez. Em nome de Jesus, receba agora olhos de misericórdia, receba o óculos da misericórdia para você olhar o teu irmão com outros olhos. Em nome de Jesus, seja batizado com esta misericórdia, porque a palavra fala que para os misericordiosos alcançarão misericórdia, e a misericórdia é exatamente de nós termos a presença manifesta. Então eu profetizo sobre a sua vida a presença manifesta a partir da misericórdia que está dentro de você. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, se encerra o tempo de você viver de misericórdia e se inicia o tempo de você viver em obediência, para que a obediência faça você ter misericórdia das pessoas que te rodeiam. Em nome de Jesus, eu declaro atos de misericórdia, sentimentos de misericórdia. Eu declaro longanimidade. Eu declaro que o Senhor vai te ensinar você a esticar a sua paciência. O Senhor vai te ensinar você andar mais uma milha com o teu irmão. A você olhar por aqueles que te derrubaram, que te detonaram, aqueles que te crucificaram, aqueles que acabaram com tudo que você tinha. Eu declaro que você vai ter o código da misericórdia, aquele mesmo olhar de Jesus. Quando ele estava na cruz, quase expirando na morte, ele disse para aquelas pessoas que estavam matando ele assim: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos a mesma compaixão e a mesma misericórdia que havia em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo que se encerre o tempo onde você está vivendo de misericórdia, que você entre no tempo da graça, onde a misericórdia é a principal característica dentro de você. E eu selo essas palavras no nome poderoso de Jesus Cristo. Suba de nível, mude de estação, receba agora um coração de carne. Muitos vivem de misericórdia porque têm um coração duro, endurecido. A misericórdia do Senhor estará dentro de você e ela trará muito arrependimento. Em nome de Jesus, seladas estão essas palavras
proféticas sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a palavra que o Senhor colocou sobre a sua vida. E em nome de Jesus, nós teremos testemunhos em um tempo breve de que você se tornará um homem e uma mulher de graça, aonde a unção se manifesta onde você está. Em nome de Jesus, chega do tempo de viver de misericórdia. Chegou o tempo de doar misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Uou, eu sinto muita graça do Senhor aqui mesmo. Amém, queridos? Melhor é ter misericórdia do que viver de misericórdia. Este é o resumo da nossa palavra. Amém, queridos? Nós agora, eu não consigo mais fazer live, queridos, nem amanhã nem quinta, viu? Porque eu vou entrar, amanhã eu tenho, todos esses dias eu tenho compromissos, tá bom? E semana que vem nós voltamos falando de outro tema, tá bom? E eu vou lançar uma caixinha de perguntas aí para ver quais são os temas que vocês gostariam de conversar. Alguém já falou aí sobre consequências, mas talvez não seja a prioridade agora, né? Aí a gente conversa. Eu vou fazer uma caixinha de pergunta aí pra gente lançar os temas que vocês gostariam de ouvir, tá bom? Por favor, compartilhe essa palavra com outras pessoas, tá bom? Tem pessoas que vão precisar ouvir essa ministração. Tem pessoas que não entendem ainda sobre a graça ou acham que estão na graça e só vivem de misericórdia. Amém? Deus abençoe, queridos. Tenha uma noite tremenda na presença do Senhor. Que você tenha sonhos proféticos. Amém? Olha, eu quero profetizar de verdade. Tem pessoas que estão buscando palavras proféticas. E hoje eu não tenho uma palavra profética para você, mas eu tenho uma bênção. Em nome de Jesus. Você vai dormir e você vai lembrar de sonhos. Porque a gente sonha a noite inteira, né? E o Senhor vai te dar sonhos proféticos. O Senhor vai falar com você. Eu libero essa espada sobre a sua vida agora. Uma espada profética. Você terá sonhos proféticos. De manhã você vai acordar e o Senhor vai ter falado com você através de um sonho. E você vai pedir ao Senhor discernimento desse sonho. Amém? A resposta vai estar nele que você precisa. Quem tem fé, pega essa palavra em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, queridos. Beijo no coração de vocês.